Salve meu jovem, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo do nosso Caça ao Tesouro. Então se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, esse aqui é uma playlist completa onde nós vamos criar um joguinho simples, mas do início até o fim, beleza? Até a publicação desse jogo. Então vamos lá. Aqui nós já temos a parte do perfil do jogador, como nós fizemos no último vídeo, e nesse vídeo nós vamos fazer a parte da partida, que é jogar o player aqui. Quando a partida começar, ele vem pra cá, e aí quando a partida terminar, ele vai voltar pra cá, beleza? Então, antes da gente começar a falar sobre a partida em si, eu preciso fazer o seguinte: eu quero que o meu jogo ele seja sempre centralizado, todos os sistemas sejam centralizados no perfil, porque é o perfil, né? Eu preciso dos dados do jogador pra jogar ele na partida ou não. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um evento que ele vai ser responsável por disparar esse evento lá para os outros serviços e aí sim ele vai inicializar eles, beleza? Então vamos fazer isso agora. O que eu preciso fazer? Eu vou criar um match handler, então vamos vir aqui neste jovenzinho, então vamos criar aqui ó, match handler, e aí o que eu vou fazer? Eu não vou escutar nesse cara aqui o meu player edit, porque agora eu preciso que os dados do jogador estejam carregados para aí sim jogar ele para a partida. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro do player handler eu vou disparar esse evento. Então vamos vir aqui ó, em Replicated Storage e eu vou criar uma outra pastinha que vai se chamar Bindable Events. E o que são esses Bindable Events? São eventos responsáveis por fazer a comunicação entre o servidor. Então eu tenho dois scripts de servidor, eu consigo fazer a comunicação deles usando o Bindable Events, beleza? É diferente do Remote Events, então eu vou vir aqui e vou digitar Bindable Event, beleza? Então esse carinha que eu vou utilizar e eu vou chamar ele de Profile Loaded, assim, beleza? Então agora nós precisamos disparar esse evento e também escutar ele no nosso Profile Handler. Para a gente fazer isso é bem fácil. O que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no meu serviço do perfil, então vamos vir aqui ó, Profile Service, e aí eu vou buscar esse cara. Então vamos vir aqui e vou fazer Replicated Storage, lá onde que ele está salvo, Replicate Storage, desse jeito aqui, e eu vou jogar ele para cá, Replicated Storage, e agora eu vou chamar aquela pastinha, eu vou pegar a referência dela, vou chamar de Bindable Events, e ele está dentro do Replicated Storage.Bindable Event. E aí quanto que eu vou disparar esse evento? Aqui, depois que eu já joguei ele para o cache, tá tudo certo, o jogador ele teve seus dados carregados, então eu vou fazer Bindable Events.Profile Loaded, e aqui eu passo o fire e aí eu vou passar apenas a referência do player, beleza? Basicamente é isso que a gente precisa. Então é esse cara aqui que vai disparar o evento e aí eu vou escutar ele aqui dentro do meu match handler, show? Então vamos fazer isso agora. Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, vou pegar aqui ó, o Rep Storage, vou jogar ele para cá. E eu também vou pegar o meu Bindable e jogar ele para cá também, show? Então agora nós já temos ele aqui. E agora, o que eu preciso fazer? Eu vou escutar esse evento. Para a gente escutar um Bindable Event, é bem simples. Eu vou vir aqui e vou fazer Bindable Events.Profile Loaded, ponto de novo. E aí ele tem o event aqui, ó, que é o evento que é disparado. E eu vou me conectar a esse evento, show? Então é isso aqui que eu preciso. E eu também vou me conectar ao Run Service. Então já vou deixar isso daqui que eu vou precisar utilizar daqui a pouco. Então já vou deixar aqui, ó, Storage Run Service. Já vou deixar ele ali que eu vou precisar depois. E aí o que eu preciso fazer aqui? Como a gente está seguindo essa estrutura de trabalhar com um handler e um service, eu vou criar um service para a parte da partida também. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó, Module Script, vamos jogar ele aqui, ó, Match Service. Vamos importar ele aqui de uma vez? Então eu vou fazer local, server, script, service, game get service, e eu vou chamar ele aqui. E eu também vou fazer o require service, require, lá do meu server script, service, match service. Show! Então nós já temos ele aqui. Então vamos começar a criar a nossa partida. Aqui eu já vou renomear isso daqui para match service. Então ele vai retornar, esse é o nome do meu módulo. E aqui eu já vou precisar de algumas variáveis. Então a primeira variável que eu preciso é definir o tempo entre cada estado. Então eu vou ter o estado de intermissão, que é quando o jogador tá esperando ali no lobby. Vou ter o in-match, que é quando uma partida está acontecendo. E eu vou ter o ended, que é quando uma partida termina para poder mostrar os resultados e etc. Então eu vou criar isso em uma constante, que seria uma variável escrita com todos os tudo maiúsculo aqui, porque indica que esse valor nunca vai mudar. Então eu vou fazer aqui ó, intermission, que vai ser, por enquanto eu vou colocar 3 segundos em tudo, só para a gente poder testar. Então intermission, in-match, 3 segundos também. E o nosso end, que é 3 segundos. Então, o período de intermissão vai durar 3 segundos, o in-match 3 e o ended 3. Depois a gente vai mudar isso daqui, mas esse aqui é mais fácil para a gente poder testar. Então, agora o que eu preciso? De algumas variáveis. Então, eu vou precisar do state, que seria o estado atual da minha partida, né? Se ele está em intermissão, se ele já está na partida, etc. Esse tipo de coisa. E o padrão vai ser intermission. Então, quando começar um servidor, ele vai sempre estar em intermission esperando os outros jogadores. Eu também vou precisar de um timer.
para saber quanto tempo falta em cada um desses estados, que no caso vai ser o meu timer.intermission, beleza? Então no caso, 3 segundos aqui que ele vai sempre começar. E aí eu vou precisar de mais 3 variáveis. Aqui eu vou precisar de 2 tabelas, que é o players in lobby, então vou colocar aqui ó, players in lobby e o players in match. Por que eu estou separando essas duas aqui? Porque se o jogador ele entrar enquanto uma partida já tiver começado ou tiver terminando, eu não quero jogar ele para a partida, porque senão ele nem vai poder jogar. Então eu quero que ele espere no lobby e ele só vai entrar na partida quando a próxima começar, beleza? Então por isso que eu estou criando essas duas tables aqui. E aí o que eu vou fazer também é pegar a referência do mapa. Vou deixar ele como new, porque eu vou passar ele aqui pro meu, quando eu inicializar o meu serviço. Basicamente são essas variáveis que a gente precisa. E agora a gente começa a fazer os métodos aqui. O primeiro método que eu vou fazer é para, de fato, inicializar esse cara, que é pegar o nosso mapa. Se você vier aqui, ó, dentro do workspace, eu tenho o meu map, que no caso é só esse valor, esse model aqui bem simples. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui e eu vou dizer para ele, ó, function match service.init, que vai ser para inicializar esse serviço, que vai receber o meu workspace.map, beleza? Basicamente é isso aqui que eu vou fazer. Se você quiser garantir que esse carinha esteja carregado, também posso fazer assim, ó. Ele vai esperar se o mapa não tiver sido carregado, e aí se der algum problema, ele vai mostrar aqui no output pra gente também. Então agora nós já temos esse valor aqui, e eu preciso inicializar. Então eu vou inicializar ele bem aqui, ó, match service.init, e agora sim o nosso serviço já está atualizado. Agora, o que a gente precisa fazer? Adicionar os jogadores dentro do lobby. Então eu vou vir aqui e vou criar uma outra função que vai ser o meu match service.onProfileLoaded. Lembra do evento que a gente acabou de disparar lá no perfil, que ele que vai ser o centro de tudo aqui dos nossos serviços? Então ele vai passar a referência do player, e aí o que eu vou fazer? Jogar ele dentro do lobby. Então eu vou dizer, ó, esse carinha aqui, esse player, ele está no lobby. É só para me guardar a referência dele aqui, beleza? Então agora o que eu preciso fazer? Vamos voltar aqui e eu vou chamar esse cara aqui, ó, matchservice.onProfileLoad. Show! Só isso daqui ele já passa pra gente. Porque lembrando que esse evento, quando eu disparo ele, eu envio a referência do player. Então aqui eu consigo pegar ele sem precisar ficar passando também. Ele já vai pegar ele direto aqui pra gente. Agora eu vou precisar de algumas outras funções auxiliares, que são o seguinte: eu preciso trocar o estado, mover os jogadores, voltar eles para o lobby e também atualizar a nossa partida. Vamos começar com a parte dos estados da partida. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui dentro uma variável que vai se chamar, uma função que vai se chamar tick, que ela vai ficar sendo chamada a cada frame do nosso jogo dentro desse run service que nós vamos criar. Então ele vai funcionar assim, ó, eu vou passar o delta time, que vai ser um número, então number, dessa forma aqui. E aí o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou precisar ficar decrementando, então aqui ele vai ficar... Ai, nossa, tô com uma tosse ferrada. Pronto, voltei. Aqui eu tenho o timer, então ele vai ficar fazendo 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, volta, troca de estado. Então é basicamente isso que eu vou fazer aqui dentro. Então eu vou ver aqui, ó, se o meu time for maior do que 0, quer dizer que o estado que ele está permanece. Então retorno, não preciso fazer nada. Agora eu vou fazer uma sequência aqui de ifs para entender qual estado eu devo mandar o jogador. Então eu vou fazer o seguinte, o timer está 0 ou menor do que 0, aí sim eu preciso trocar o estado. Então eu vou fazer, se o state for igual a intermission, desse jeito aqui, o que quer dizer? Quer dizer que eu preciso jogar ele para partida. Então vou fazer partida. Agora, se não, se o meu estado for igual a inmatch, ou seja, ele já está na partida, quer dizer que eu tenho que terminar a partida. E agora, se o state já for de uma partida que terminou, eu preciso voltar nova partida. Então vou colocar aqui, ó, nova partida, beleza? E aí, se nenhum desses estados, sei lá, você digitou errado, por exemplo, eu vou colocar um else aqui com um warning que vai ser estado desconhecido. Assim. Então aqui ele vai garantir, sei lá, se eu tiver com um estado diferente desses aqui, ele vai me mostrar um aviso e não vai fazer nada. Então agora, o que a gente precisa fazer? Essa mudança de estado. Como essa mudança de estado sempre vai ter um nome para o nosso estado e um timer de duração, eu vou criar isso em uma função e eu vou chamar ela aqui dentro, para não ter que ficar duplicando esse código aqui várias vezes. Olha só como é que isso vai funcionar. Vou pegar esses comentários, vamos apagar todos eles aqui. Vou apagar esse e esse também. E aqui eu vou criar uma função. Então vamos vir aqui que eu vou criar uma função que vai se chamar setState. Então para setar o nosso estado. Então eu vou fazer function matchService. E aqui vai ser setState. E aí eu vou passar o novo estado, que vai ser uma string. E eu também vou passar a duração desse estado. Quantos segundos esse estado vai durar? Que vai ser um número. E aí basicamente o que eu vou fazer é state, que nós declaramos lá em cima, vai receber o new state e o timer vai receber a duração. Show? Basicamente é isso que a gente precisa.
e agora eu posso utilizar ele em todos os lugares que eu precisar. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, match service.setState, e aqui eu vou passar para ele o inMatch. Então, inMatch, e aí eu vou passar o meu timer.inMatch. Então agora, se ele está no intermissão, o timer acabou, ele vai começar a partida. E aí eu vou copiar isso daqui, vou jogar para cá. Se ele está na partida e acabou o tempo, ele vai para o ended. Então eu vou jogar aqui end. E aí se ele está no end e acabou o tempo, ele volta para o intermission. Então eu vou jogar aqui, ó, intermission. Show? Então, basicamente é isso que a gente precisa. Para a gente poder testar isso daqui, obviamente ainda tem algumas coisas que a gente vai precisar fazer, mas agora, o que eu vou fazer? Ó? Vou vir aqui e vou colocar um print, ó. Vou fazer aqui, ó, print estado. Vamos fazer diferente, ó. Vou fazer assim, ó, estado atual, e eu vou passar o state, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, new state. Então agora ele tem que mostrar isso aqui pra gente, ó, estado atualizou. Então, vou ter que fazer isso daqui, ó. E aí ele vai mostrar, sempre que o setState for chamado, ele vai mostrar qual estado estava e para qual estado ele está indo. Basicamente é isso que a gente precisa. E agora, onde que eu vou chamar essa função? Essa função, como eu já coloquei aqui, ó, o DeltaTime, ela vai precisar ser executada a cada frame. Então, eu vou chamar ela aqui dentro do meu runService. Aqui, ó, runService.heartbeat, connect. E aí eu vou fazer o seguinte, match.tick. Show? Então, basicamente é isso, ó. Nosso handler de partida vai ser bem simples aqui. Vamos dar play pra gente ver o que vai acontecer? Vamos dar play aqui agora. Vamos ver, ó. De intermissão ele foi pra partida. Show. De partida ele foi pro ended. E do ended ele foi pro intermission. Então aqui a gente passou por todos os ciclos. E agora ele vai começar isso aqui de novo. Então a nossa partida ela já tem esse loop infinito. E ele vai ficar sempre assim. Então aqui ele já tá seguindo certinho os nossos estados. E agora o que a gente precisa fazer são as outras ações. Que outras ações são essas? A primeira ação que a gente precisa fazer aqui no nosso match service é o seguinte. Quando a partida começar, eu preciso pegar todo mundo que está na fila e jogar para a partida. E mover esses jogadores também. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, cadê? Vamos criar uma outra função aqui, ó, que vai ser o seguinte. Eu vou chamar ela de matchService.teleportPlay, beleza? Então ele vai fazer o teleporte do jogador. Não é bem um teleporte, mas o nome aqui vai servir pra gente. Então eu vou vir aqui agora e vou fazer function matchService.teleportPlayers. E aí o que eu preciso fazer? Primeira coisa, vou pegar todo mundo que tá na fila, né, do lobby, e eu vou jogar pra partida e depois eu vou zerar o lobby. Então, vou vir aqui e vou fazer players in match. E aqui, uma coisa muito importante é o seguinte. Eu não posso fazer assim direto, tá? Porque se eu alterar alguma coisa aqui, ele vai acabar alterando aqui também. Então, o que eu vou fazer? Uma cópia. Então, eu vou fazer table clone e eu vou criar uma cópia desses valores aqui. Então, se eu atualizar alguma coisa aqui, ele não vai acabar mexendo na original. Então, dessa forma aqui, eu garanto que esses valores são independentes. E aí, o que eu vou fazer depois disso é players lobby recebe uma table vazia. Ou seja, tiro tudo que está aqui dentro. Uma outra forma de fazer isso também é utilizar o table clear. Então eu poderia fazer dessas duas formas. E aí eu passo o lobby aqui, beleza? Você pode usar dessas duas formas aqui para limpar uma tabela. E agora o que eu preciso fazer? Como eu já sei quem está na partida, eu preciso mover essa galera. Então para mover eles, eu vou fazer um for, que vai ser player. Lembra desse carinha aqui, ó? Que eu fiz, ó, o player in lobby, que é o player e o valor verdadeiro. Então, aqui dentro seria mais ou menos a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó, value. Então, aqui dentro do players in match, eu tenho o player, que é a chave, né, da minha tabela, e o valor, que é verdadeiro. O valor eu não preciso, então eu posso até deixar ele assim, ó, com underscore aqui, só para dizer que esse valor ele não está sendo usado e eu nem quero utilizar ele, beleza? Então, agora o que eu preciso fazer? Eu já tenho o player. Para mover o jogador de um lado para o outro, eu preciso do character. Então eu vou fazer local character e agora eu vou fazer player.character. Aqui para ele completar pra gente, ó, eu posso fazer isso daqui, ó, play. Agora sim, ó, ele vai começar a completar pra gente. E aí, se não existir o player, o character, desculpa, eu vou esperar ele ser carregado. Então, character, na verdade eu vou deixar assim por enquanto, só para não complicar. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, character ponto primeiro part, porque ele é um modelo, ponto cFrame. E agora, para onde eu vou mover esse cara? Vou mover ele para a posição do ground por enquanto. Então eu só quero jogar ele para o centro aqui do nosso mapa e um pouquinho para frente, um pouquinho para cima, porque se eu colocar na mesma posição, o nosso jogador ele vai dar um spawn tipo no chão. Então eu não quero que isso aconteça, ó. Então eu vou fazer o seguinte, map.ground.cFrame, beleza? Basicamente é isso que eu preciso, ó. Vou deixar assim só para você entender. Vamos dar play no jogo, vamos ver o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Ele acabou dando um spawn no centro do ground. E eu não quero isso, eu quero ele um pouquinho acima. Então pra gente fazer esse pouquinho acima, é só eu somar aqui, ó, um vector tree, new, eu quero 0 no x, 3 no y, que é a altura, né, no caso, e 0 aqui. Então ele vai continuar no centro, só que ele vai fazer um pouquinho para cima. Então agora olha só o que vai acontecer, fez o spawn, show. Então ele tá aqui, ó, beleza? Então agora a gente tem um segundo problema, que é o seguinte, a partida terminou, mas ele continua aqui, e eu preciso voltar ele para cá. Então vamos criar essa outra função. Vamos vir aqui na nossa finalização da partida, que vai ser no caso aqui, ó, no ended,
e eu vou criar uma função que vai se chamar back to lobby. Então eu vou fazer assim, ó. Vamos vir aqui, vamos fazer ela aqui, ó. Function metafs.backToLobby, beleza? Então agora o que eu preciso fazer? Além de levar os jogadores para lá, de volta para o lobby, eu preciso zerar quem está na partida para ser adicionado na fila de novo. Então eu vou fazer o seguinte, for player, e aqui eu vou fazer player de novo, só para ele completar pra gente. Vou colocar um underline aqui para mostrar que eu não estou utilizando aquele outro valor. E agora eu vou fazer em players in match. O que eu preciso fazer? Eu não preciso da referência do character. Eu posso usar um método do próprio player, que é o load character, e ele vai fazer o reload do jogador e ele vai jogar ele sempre para o nosso spawn point. Como eu quero jogar ele realmente para cá, não vai ter problema. Então eu posso utilizar esse carinha daqui. E aí o que eu vou fazer é jogar todo mundo que estava na partida para o lobby de novo. Então eu vou fazer player igual a true. Então todo mundo que está na partida está voltando para o lobby. E aí depois disso eu vou limpar o meu players in match. Então players in match tá limpo. Show, beleza. É isso daqui que a gente precisa. Então vamos ver se agora ele vai funcionar. Vou dar play no jogo de novo. Ó, tô aqui no lobby. Eu joguei para cá, beleza? Aí a partida começaria, né? O que é o que nós vamos fazer. A partida terminou. E ele não moveu. Por quê? Acho que eu não tô utilizando, né? Acabei esquecendo de chamar ele aqui, ó. Então vamos copiar esse cara. Eu vou jogar ele aqui, ó. Quando a partida terminar aqui, eu vou fazer o back to lobby. Vamos ver? Ó, começou, jogou pra partida e agora ele deve voltar. Voltou pra cá e agora ele já tá nesse loop. Então todo mundo que tá dentro desse loop, né? Vai começar a ficar aqui e vai poder jogar para sempre, porque nós já temos esse loop, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, deixa seu like, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo.